Bom dia a todos. Sol lindo, esse azul do céu, os pássaros, nossa, que harmonia maravilhosa. Como é bom perceber que o mundo, a natureza, eu não posso dizer o mundo, mas eu posso dizer a natureza, ela tem um equilíbrio, né? Muito interessante, né? Uma harmonia. E muita gente diz assim, me prove que Deus existe. Puxa vida, mas olha a natureza. Olha a natureza, não fica olhando para as coisas que o homem faz, não. Muitas vezes o homem exagera, muitas vezes o homem vacila, o homem desconhece o que faz. A gente não pode dizer assim, não, mas ele tem consciência do que ele está fazendo. Será que ele tem consciência mesmo? Muitas vezes ele não tem. O homem às vezes não percebe que ele tem uma validade, né? Ele não percebe. Você já viu aquele homem que se apodera de tudo, né? Ah, eu quero ter 10 casas, 20 carros, 30 apartamentos, 40 quilos de ouro, um milhão de dólares é pouco. Eu quero ter 100 milhões de dólares, eu quero ter 30 mulheres, eu quero ter 40 filhos que vão espalhar o meu nome, eu quero ser um faraó do século XXI. Isso não existe, pessoal. A partir do momento que você descobre a vida carnal, ela tem uma duração muito pequena, para que você fica cultuando tudo isso? Para que você fica cultuando esse mundo material, correndo atrás do poder, correndo atrás do dinheiro, desses bens? Mas para quê? Nós temos uma dificuldade em entender que a vida é tão passageira. Olha, 80 anos passa assim brincando, cara. Eu já tenho quase 58, quase 60 fisicamente, né? Eu falo fisicamente porque eu sinto que eu vivi muito mais do que isso nessa existência. Mas eu digo 58, que é o convencional, é o que está ali no meu RG, tá certo? Não é por causa da fisionomia, não estou preocupado com a carinha, se é feio ou bonito, não. Isso aí não importa. Agora, o que eu sinto, que eu vivi muito em pouco tempo, né? Ou seja, muitas vezes que eu passei dos 120 anos, né? Mas por quê? Por causa das experiências, de tudo que eu vivi até o presente momento, né? Parece que eu consegui viver muito num lapso de tempo pequeno, sabe? E eu acho isso muito interessante. Mas ao mesmo tempo, o que eu quero dizer para vocês? Às vezes a gente vê pessoas, governos, países, as pessoas ainda vivem muito condicionadas ao dinheiro, ao poder, ao status. Isso é complicado, sabe? Isso muitas vezes acaba gerando guerras. Por exemplo, nós estamos agora em março de 2021. Dias atrás, tivemos mais o início de uma guerra, né? Que é a guerra, a invasão da Rússia à Ucrânia, né? Será que eles estão fazendo isso por quê? Alguém pode dizer na Rússia, não, mas é que a Ucrânia sempre fez parte do nosso país, né? Do nosso aglomerado chamado União Soviética. Outros vão dizer assim, não, a gente invadiu a Rússia porque a gente precisa de gás, senão a gente morre de frio. Pode ser também. A gente invadiu a Rússia porque a Ucrânia, porque a Ucrânia tem grandes jogadores de futebol e a gente precisa ter um time de futebol. Sei lá. Eu estou brincando assim, mas os argumentos que os governantes utilizam é mais ou menos esse. Aí você pode pensar assim, você está defendendo os Estados Unidos, né? Você está defendendo os Estados Unidos, porque os Estados Unidos é aquele que ataca, né? De todos os lados, né? Na verdade, os Estados Unidos está pensando em defender a ele mesmo, né? A pele dele, a pele dos americanos, né? Não, na verdade, eu só gostaria de dizer o seguinte. Por mais poderoso que seja um império, lembra-se do Império Romano? Lembra ou não? Por mais poderoso que seja um império, ele não persiste.
por mais poderosa que seja uma pessoa, uma família, ela também não persiste. Por quê? Porque o tempo passa, a morte vem para ele, para o filho, para o neto, para o bisneto, vem para a família toda. E aí aonde foi parar aquela sede de poder, aquela sede de dinheiro? Aonde foi parar? Desapareceu, se diluiu. Então muitas vezes eu fico pensando assim, será que essa humanidade que faz isso, será que ela não sabe que a vida carnal tem um período e depois ela se extingue? Mas a alma, eu sei que a alma sobrevive, mas a alma tem que cultivar outros tipos de riqueza. O poder não é um deles, isso eu garanto. A sede de poder não é algo que vai fazer bem para essa alma depois, para esse espírito, quando ele estiver lá em cima. Não, porque o grande mestre Jesus, ele não cultivava essa arrogância pelo poder. Pelo contrário, ele sempre ressaltou a importância do dividir, do compartilhar, do repartir o pão, do dividir o vinho, de multiplicar a bondade. Então eu acho que a gente precisa pensar um pouco mais o ser humano como um todo. Será que eu só estou criticando os russos, os ucranianos, os americanos? Não, estou criticando toda a humanidade. Como a gente tem essa dificuldade de compreender que a vida vai continuar. E tudo que a gente fizer, a gente vai ter que dar conta. Sabe, tudo que a gente fez de errado, a gente vai ter que ressarcir. Por isso que no Espiritismo chamamos a lei da ação e reação, que os indianos chamavam de a lei do karma. Tudo que a gente fizer de errado, que não estiver dentro da lei divina, a gente vai ter que ressarcir. Então seria bom que a gente já pensasse nisso, para que a gente voltasse, quando a gente retornar, com menos débito, né? Então se você hoje em dia tem muito dinheiro, muito poder e dinheiro, pense em dividir um pouquinho disso, essa felicidade sua com outras pessoas. Pense. Principalmente essa felicidade material, entre aspas, pense em dividir. Porque daí, da próxima vez, quando você voltar, provavelmente Deus não vai te colocar naquela condição paupérrima, sabe, de mendicância. Provavelmente não. Talvez você seja uma pessoa que viva de uma maneira normal, sem grandes luxos, mas viva de forma que a sua alma consiga progredir. Que o ensinamento que você necessita aprender, você consiga aprender naquela existência. Só um bom dia para vocês e vamos mentalizar para que o mundo entenda melhor isso, para que as pessoas pensem menos no poder. Às vezes a gente quer ter poder sobre a alma da pessoa que está do lado da gente, né? Aquele sentimento de posse. Eu possuo o meu cachorro, eu possuo o meu gato, eu possuo o meu marido, a minha esposa, meu filho, né? Essa palavra, esse pronome possessivo meu. A gente tem que pensar de outra maneira. Na verdade, ninguém possui nada. Tudo é perecível. Tudo tem uma durabilidade. Pessoal, um abraço para vocês. Paz, amor e harmonia. Tenham um bom dia de domingo. Valeu, saúde.